Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Empresa 3.0. Meu nome é Gilberto Spinielli e aqui a gente discute como tirar a sua empresa da bagunça através de uma metodologia de 8 pilares. E o tema de hoje é como vencer meu concorrente. E aí, amiga e amiga, empresário e empresário, tá sofrendo com o concorrente, naquela sofrência de preço, briga de preço. Toda hora você tem que reduzir preço porque o cara baixou R$ 10, você tem que reduzir porque senão você não vende. A gente vai falar sobre isso e outras coisas aqui. O que eu discuto aqui dentro da live, eu sempre falo que é para qualquer tipo de empresa. Então, o podcast ele é focado em negócio, é uma metodologia de negócio. Então, anota tudo, tira as dúvidas, manda as dúvidas para a gente no privado aí que a gente responde vocês, beleza? E é, eu sempre gosto de deixar claro, pessoal, que por que nós, empresários, abrimos a nossa empresa? Normalmente por dois motivos. O primeiro é ter tempo. Às vezes você trabalha 8, 10 horas para uma empresa, você fala, pô, vou abrir minha empresa, vou trabalhar menos, vou conseguir ficar mais com a família e tal. E muitas vezes não é isso que acontece. Você começa a trabalhar 10, 14, 15 horas ou muito mais e você vira refém da sua empresa, né? Você vira o próprio escravo da empresa, trabalhando o dia todo enquanto você chega em casa, come comida fria, quando você chega em casa, o filho já está dormindo. Então, é isso que você deve sofrer aí. E além de dinheiro, pô, vou abrir meu negócio, eu trabalho para alguém, acho que ganho um pouco, ou o que eu ganho, eu sei que se eu abrir meu negócio eu vou ganhar mais, então vou abrir meu negócio. E você se depara com uma situação, antes você é seletista, tinha talvez um valor ali fixo garantido, você se depara com tudo isso que eu falei e você não tem mais. Você não tem nada fixo e a partir de agora tudo que você tem na sua vida é risco. Isso é a vida do empresário, né? Isso é ser empreendedor. E o que queremos sempre é ter vida realmente. Então, aqui no podcast, a gente discute esses 8 pilares, né? Que vai de mentalidade sócio a canais de venda. E cada dia da semana, a gente disponibiliza para vocês aí um dos pilares. A intenção aqui no podcast é fazer podcast de 30 minutos a 1 hora, tá? Algum outro só a gente vai estender, mas é de 30 minutos a 1 hora, que fica um podcast bem reduzido, mas com qualidade, onde a gente consiga passar um máximo de informação possível e, ao mesmo tempo, deixa você aí com a ideia de buscar novos conhecimentos, beleza? Então, a gente tem um podcast aqui. é, Além disso, a gente também tem as nossas lives diárias. Vocês podem seguir nós lá no Instagram, @spinieri, que a gente tem a live diárias todos os dias às 8 horas, beleza? Vamos seguir. As principais perguntas que eu tenho para você, empresário, empresária, né, que está aí no seu negócio, que você que está apanhando do seu concorrente, que está levando uma porrada todo dia, uma atrás da outra, e no final das contas você que está pagando a conta, é por que que você está apanhando desse concorrente, né? E é importante, a primeira coisa é, o que você entende de concorrência? Como assim, Gilberto? O que que eu entendo? Eu entendo que meu concorrente é o cara que ele vende por R$ 100, eu tenho que fazer R$ 100, porque senão meu cliente não compra. Tá bom, mas quem é esse concorrente seu? Muitas vezes a gente não sabe nem quem é o concorrente, né? Eu dou um exemplo, tá? Hoje, quando a gente fala de concorrência, você, empresário, concorre com uma empresa no mundo todo. Porque o cara pela internet é seu concorrente. Só que você não concorre só com o cara do seu produto, mas foi a época que nós concorríamos com o cara do nosso produto. Hoje a gente concorre com qualquer tipo de empresa. Como assim? Um exemplo. O cara, você tem uma loja de centro, o cara entra na tua loja, ele quer comprar uma roupa. Aí ele vai, experimenta a roupa e vira para você: "Ah, vou pensar um pouco e volta aí, vou dar uma andada". Aí ele vai em duas lojas seguintes, ele vê um celular maravilhoso que ele queria comprar também. E aí ele compra o celular. Acabou. Você vai perder a venda. É muito provável que você perca essa venda. Hoje a gente concorre não somente com produtos similares ao nosso, a gente concorre com qualquer tipo de empresa. Então a gente tem que ser muito bom no que a gente faz, conhecer muito bem nosso mercado para que a gente se destaque, né? É, Quais canais de venda que você está atuando? Antigamente, cara, antigamente tinha aquela. Como que eu atraio o cliente? Quando eu escuto isso hoje, eu fico abismado. Como as empresas ainda acham que é atrair o cliente, gente. Foi a época. Hoje não é atrair o cliente mais. Hoje é como eu vou até o meu cliente.
E quando a gente fala de canal de venda, aonde o seu cliente está, para você ir atrás dele. Se ele está no porta a porta, se ele está no telemarketing, se ele é um cara mais loja física, se ele é um cara que está no virtual, aonde está o seu cliente? Porque se você descobrir onde está o seu cliente, você vai montar canais e estratégia para ir atrás do seu cliente. Às vezes você está apanhando a concorrência por isso, você não está no canal que a sua concorrência está. Eu devo falar isso aqui hoje ainda. De uma nota de 0 a 10, e é importante você ser franco e verdadeiro, porque isso talvez vai te dar uma clareza. Qual a nota que você daria para o teu concorrente hoje? De 0 a 10. Anota aí. Qual a nota que você dá para você enquanto qualidade comparado com o teu concorrente? Quais 5 motivos que você colocaria para o seu cliente comprar de você e não do teu concorrente? Então, antes, deixa eu explicar para vocês uma coisa. Existe uma metodologia que a gente chama de análise SWOT, ou aqui no Brasil que é análise fofa. O que é análise fofa? Você vai olhar quais suas forças, quais suas fraquezas, quais as oportunidades do mercado e quais as ameaças do mercado. Como assim, Gilberto? Faz um risco no meio de uma folha de caderno como se fosse uma cruz. Do lado esquerdo, em cima, no primeiro quadrante do lado esquerdo em cima, deixa eu projetar uma tela aqui só para ficar mais claro para você. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo projetar essa tela aqui. Espera aí, gente. Achei importante. Ó, não, esse aqui é da onde que eu tô. Agora foi. Ó, faz um risco assim, ó. Deixa eu pegar aqui um lápis. Faz um risco assim, ó. No meio de uma folha de caderno. Uma cruz, tá? Eu sou muito bom para desenhar, fala a verdade. Aqui é o F. O que é o F? É sua força. Qual força interna você tem? Qual força interna? Como assim, Gilberto? O que você interna? O que você é muito bom? O que você realmente é muito bom? E aí elenca aqui, vai colocando. Depois, você coloca aqui do lado qual sua fraqueza. Qual sua fraqueza? Por quê? Na fraqueza, você vai colocar o que você, empresa ou empresário, vamos falando de empresa produto barra produto, né? Precisa melhorar. Então, você coloca todas as suas forças da sua empresa e do seu produto e o que ele precisa melhorar. Por exemplo, a minha força hoje, Gilberto, eu entrego em um dia. Pô, é uma força. Só que a minha fraqueza é que eu preciso ter estoque para isso. Quanto de estoque? Você vai colocando isso aqui, quais suas forças, quais sua fraqueza, certo? Embaixo você coloca quais as oportunidades que você tem e quais as ameaças que você vai ter. Aqui a gente está falando de coisas externas. Isso é uma análise fofa, tá, gente? Externa. Como assim externa? Tudo que não depende de você para acontecer. Por exemplo, você sabe que pode ser uma oportunidade fazer uma entrega de um dia, mas não depende de você, porque você precisa do correio. É uma oportunidade? É uma oportunidade. Ah, então se eu dependo do correio e o correio entrega 2 dias, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma parceria, vou buscar aqui fazer um contrato com uma empresa privada. Então você coloca oportunidade, contrato com empresa privada de entrega. Ou seja, você vai colocando todas as oportunidades que você sente no mercado. Por exemplo, eu sinto uma oportunidade que o governo vai dar uma reduzida no imposto do IPI, sei lá, tá? Tô chutando aqui, tá, gente? Então o governo vai reduzir o imposto. É um sonho, né, gente? Ele vai reduzir o imposto. Isso é uma oportunidade. Porque eu não preciso mexer no o valor do meu produto e vou aumentar a minha margem. Só que existem fraquezas. E aí, quando a gente fala de fraquezas, todas as fraquezas, elas, no caso aqui, a gente está falando de fraqueza externa. Então, você pega seu F da sua fraqueza e fala assim, pô, o que não depende de mim para acontecer? O que é arriscado se acontecer, mas não depende de mim? Por exemplo, aumento de imposto. Por exemplo, fornecedor atrasar a entrega. Depende de você? Não. Então, se você tem esse risco, é uma fraqueza do seu negócio. Então, você coloca todas as fraquezas. Nossa, mas para que difícil, Gilberto? Que difícil. Empresária. Vamos nos profissionalizar. O que eu estou ensinando para vocês aqui é uma análise SWOT matricial simples. Por quê?
Por que que eu estou ensinando você? Para você entender que você consegue entender quais suas oportunidades e suas fraquezas de mercado, mas também você vai entender qual sua força empresarial barra produto e qual sua fraqueza empresarial barra produto. Isso te dá uma clareza, por exemplo, pô, eu tenho uma oportunidade de vender, eu tenho uma oportunidade de vender pelo mercado livre, por exemplo. Só que eu tenho uma fraqueza que o mercado livre ele vai me cobrar 16% do valor, um exemplo. Você depende, é você que escolhe 16%? Não é eles, mas eu tenho uma oportunidade. Eu tenho uma força interna onde o meu atendimento comparado com o concorrente é muito bom, mas eu tenho uma fraqueza interna que, infelizmente, apesar de ser bom, eu não consigo resolver. Sei lá. O que te dá clareza nisso, gente, quando você faz uma análise fofa do seu produto ou da sua empresa? Ele vai te dar uma clareza o que você precisa atuar. Por quê? Quando você entender isso, Gilberto, mas para que serve isso? Serve para isso. Quando você entender, você vai entender que você vai atuar em cima, principalmente das suas fraquezas e das suas, perdão, das suas fraquezas e das suas ameaças, as suas fraquezas internas e suas ameaças que são externas. Através disso, você melhora suas forças e melhora suas oportunidades. Simples assim. Vamos trazer para a prática de novo? Por exemplo, seu concorrente. Vamos comparar você com a concorrência. Você vai colocar todas as forças que você tem, todas as fraquezas que você tem em relação ao seu concorrente, quais as oportunidades que você vê em relação ao seu concorrente e quais os seus pontos fracos aí, né? As suas ameaças em relação ao seu concorrente. Então coloca lá todas as ameaças. Gente, olha que louco. Olha quando que isso te dá uma visão 360 do seu negócio. Uma matriz muito simples. E isso serve, por exemplo, como eu falei para você dar nota de 0 a 10, a ideia é realmente você montar uma matricial como essa, de forças, de fraqueza, oportunidade e ameaça. E aí você, todas as ameaças e principalmente, né, todas as ameaças e todas as fraquezas que você tem interna e todas as ameaças externas, você vai tratar de uma forma mais inteligente. Gente, empresa é reflexo do dono. Você precisa acreditar no seu produto. Você precisa fazer com que a tua equipe acredite no seu produto e principalmente, o cliente precisa ver, sentir, falar do seu produto. Se o cliente não está vendo, não está sentindo, não está falando do seu produto, você tem um problema. Você tem um problema. Então, quando você faz uma análise do SWOT, né, essa análise SWOT simples, e daí você complementa com ações, não adianta só fazer análise SWOT, você precisa de fazer ações. Você complementa com ações, isso te dá uma grande vantagem competitiva comparado com o teu concorrente. Porque você vai entender o seu concorrente. E isso vai fazer com que você cresça muito. Porque você vai atuar onde? Pô, se meu concorrente é um cara que entrega em 2 dias, eu vou lutar, se possível, para entregar em 1 dia. Se ele entrega em 3, eu vou entregar em 1. Se ele cobra, por exemplo, se ele vende só no cartão, se possível, eu vou vender no boleto. Eu tô falando isso para vocês porque eu tô vendo isso. Eu tenho um produto que tá no marketplace e a gente tá fazendo campanha na TV e tal. A gente tá com uma dúvida muito grande. Por quê? Meu concorrente só vende no cartão. Eu tô pensando em vender no boleto. Porra, mas inadimplência e tal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse índice de inadimplência para uma empresa terceira. Estou negociando onde eles vão assumir o risco. Eles vão assumir o risco do boleto e vão me pagar integral. Ah, mas e se o cliente não pagar? O problema é deles. Eu vou receber de forma integral. Estratégia. Eles vão cobrar o juro do cliente? Não sei. Eles que vão financiar a venda do meu produto para o cliente. E o cliente vai poder comprar no boleto. O meu concorrente vende assim? Não vende. Ou seja, gente, puta de uma oportunidade. Puta de uma oportunidade. Eu tô dando o meu exemplo para vocês. E quando você entende esse mercado que você tá, quando você entende a possibilidade que você tem, você melhora. Você melhora. E a análise SWOT, ela vai te dar isso comparado com o teu concorrente. Mas antes de falar como eu mudei,
é importante você entender o porquê é legal mudar. Gente, mudar. As empresas mudam por dois motivos. Ou o cliente não conhece seu produto, ele nunca ouviu falar, é um produto desconhecido no mercado, sei lá, né? Ou o cliente já comprou, já teve experiência, ou conhece alguém que teve experiência e não gostou. Em ambos os casos, o que vale é a forma de você buscar o cliente para trazer ele para você. Então, busque o cliente, vá atrás do cliente para que você faça a venda. Então, o que é importante nesse processo? Conhecer o cliente. Como eu chego no cliente? Quais canais de venda você atua? Pô, por exemplo, quando a gente fala de canal de venda, às vezes as pessoas confundem um pouco. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você atua por canal, por exemplo, sei lá, eu dei o exemplo aqui do Marketplace. Beleza. Você tem loja virtual? Beleza. Você tem loja física? Então você vai catando todas as oportunidades que você tem de atuar em canais distintos, em maneiras distintas de venda e vai atrás. Eu vendo só para pessoa física, eu vou começar a vender para pessoa jurídica, ou eu vendo só para PJ, vou tentar adequar meu produto à pessoa física, se possível. Eu começo a vender em canais diferentes para que a gente diluir faturamento, diluindo faturamento, a chance de lucro é maior. E isso depende de você, empresário, depende de você fazer uma estratégia. Faz uma análise de oportunidade, né? Faz uma análise de forças suas e aí você busca dentro de oportunidade se é ou não é um mercado para você entrar. Se é ou não é. Eu digo o seguinte, antes de você testar, todos os mercados é seu mercado, a não ser aquele produto que realmente não faça sentido para a pessoa física. Mas antes de você testar, você precisa testar tudo. Se você tem um produto que vende na internet, cara, você tem que estar lá. Se o seu produto vende numa loja física, você tem que estar lá. Se ele vende em shopping, você tem que estar lá. Se vende em bairro, você tem que estar lá. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, vamos dar um exemplo do Magazine Luiza, cara, esses caras é igual praga, eles são tudo quanto é canal. Em todos os canais. Teve aí a pandemia, provavelmente como você, eu e todo mundo do mundo, empresário, sentiu alguma coisa. Teve gente que menos, teve gente que mais, teve gente que na pandemia, que foi meu caso, graças a Deus, a gente cresceu e teve gente que na pandemia quebrou. Mas o Magazine Luiza, por exemplo, ele deve ter sentido. Porém, cara, como ele está em todos os canais possíveis, ele foi e se destacou. E aí vou dar um exemplo. Não sei se vocês sabem, isso é uma estatística que o Brasil cresceu. O Brasil cresceu agora na pandemia, né, entre 2020 e 2021, o que iria crescer até 2024 no mercado digital. Então nós crescemos 3 anos em um ano apenas. O que a gente cresceria até 2024, a gente cresceu em 2020/2021 no digital. A pandemia acelerou de uma forma muito grande. Então, quem estava no digital aproveitou demais essa onda. Aproveitou demais. Foi bom? Foi bom. Para quem soube aproveitar. Muitas empresas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de restaurante, tá? Restaurante. Fechou a pandemia, fechou. Concorda? Fechou, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Para onde eles foram? Foram para os marketplaces, né? Tipo iFood e tal. O que aconteceu? Alguns aguentaram, continuaram, alguns quebraram, porque a margem que o marketplace te cobra é grande. Mas vale a pena, porque ele é como se fosse um estádio lotado que você vai pôr o teu produto ali. É óbvio que você tem que fazer algumas ações para fazer venda, não é tão simples assim, mas... E teve empresa que não aguentou. Teve empresa que... Por quê? Porque, cara, os caras... Tô dando um exemplo aqui, né, do segmento de restaurante. Alguns achavam que venda somente é balcão. Ou 100% ou uma grande fatia do que ele faturava estava dentro do balcão. O cara nunca olhou com carinho para esse segmento. E quando veio a pandemia, ele teve que ir para ele. Não teve alternativa. Ou ia ou quebrava. Ou fechava as portas e esperava abrir de novo. Uma coisa que muitos empresários também não observam é aonde o seu concorrente está. Pô, se o meu concorrente está na internet, por que eu não estou? Se ele está na loja física, por que eu não estou? Se ele está no tele, por que eu não estou no telemarketing também? Você precisa observar aonde está teu concorrente, porque isso te dá um norte do que você precisa fazer e como você precisa fazer para ir até o seu cliente.
Mais uma vez eu vou dizer, para de achar que é atrair. Não existe mais essa de atrair cliente. Você, empresário, tem que ir atrás do seu cliente. E quando você dilui faturamento por canal, você tem um grande desvantagem. Por exemplo, você pode diminuir despesa, porque tem canal que a despesa é maior. Você depende de pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, o custo é maior, e tem canal que você vai depender de menos pessoas. Tem canal que você, agora na pandemia, por exemplo, teve crescimento, e teve canal que zerou o faturamento. Você tem menos surpresa de faturamento. Porque você sabe que se acontecer algum problema, um canal vai suprir o outro. Menos risco. Você trabalha melhor sua marca, aumenta volume. Preço distinto, porque tem canal que é mais caro, que você vai aumentar um pouquinho o preço. Você para de depender de um simples canal de venda e vai atrás onde seu cliente está. E vai atrás aonde o seu concorrente está. Busque, nossa, cara, isso é muito legal. Assim, vale esses 30, 40 minutos que você ficar aqui comigo ou uma hora, né? Vamos ver quanto tempo a gente vai demorar aqui, mas tem empresárias que não conhece o cliente, não conhece. Não sabe, cara, não sabe quem é o cliente. Não conhece o cliente ideal, você não conhece seu cliente. Eu fico louco quando eu converso com alguns empresários. Eu falo, cara, me fala quem é seu cliente. Aí o cara fala assim, todo mundo é meu cliente. Gente, não existe isso. Você tem sim o teu perfil de cliente ideal. Você tem sim, todo mundo tem um cliente ideal. Vou dar um exemplo para você, McDonald's. Você não come McDonald's? Eu como. Você come, provavelmente, ou alguém da sua família, alguém que você conhece come. O McDonald's tem cliente ideal? Tem. São jovens. Eu sou jovem? Não sou. Mas eu como? Eu como. Aí que tá. A publicidade dele é para este público jovem que ele quer como cliente ideal. Mas de tabela, outros públicos compram também e consomem também. A Havaiana fez um posicionamento há uns anos atrás fantástico. Era conhecida como chinelo de pobre. Chinelo de pobre. Ela foi para a TV, a grande TV do Brasil, começou a se posicionar como algo extraordinário, como um chinelo diferente. Sandálias, né? E o que aconteceu? Ela migrou e tirou aquele mito que era um chinelo de pobre. O que é isso? Buscar o cliente ideal. Mas ela não vende para pobre? Vende. Aí que tá, ela vende também. Gente, não quer dizer que você trabalhe em um cliente ideal que você não vai vender para os outros segmentos, para os outros nichos. Vai vender. Mas você busca aquele cara que é o seu cara, aquele cara que você vai colocar peça publicitária focada, que você vai fazer o seu negócio focado nele. E aí você começa a conhecer quais os desejos, o que esse cara quer, o que esse cliente ideal quer, qual é o sonho dele, qual a expectativa dele, aonde ele quer chegar. Você começa a conhecer tudo desse cara, tudo desse cara. Então, gente, cliente ideal é isso. Cliente ideal é isso. Para você fazer seu cliente ideal é difícil? Não, não é difícil. Como faço, Gilberto? Como eu faço meu cliente ideal? Com 3 passos. Com 3 passos. Primeiro passo. Qual é o sonho? Qual é o sonho do seu cliente? Escreve 10 sonhos do seu cliente. Segundo, coloca as 10 dores. O que incomoda ele? Por que ele procura o teu produto? Ó, 10 sonhos, 10 dores. E aí, por último, você coloca 10 objeções. Por que esse cliente ideal não compra o seu produto ou compra da concorrência? Entendeu? Então, você precisa, quando você entender que o seu cliente barra cliente ideal, que o seu cliente barra cliente ideal é o cliente, é, é o cliente que vai te trazer maior rentabilidade. Você entendendo que seu cliente ideal traz mais rentabilidade, você cresce. Você cresce. Fácil, gente. Fácil nunca foi, nunca vai ser e nunca será. Mas te dá uma clareza
do que você precisa fazer. Porque daí você vai entender que concorrência faz parte do jogo, que muitas vezes seu concorrente vai ter um preço melhor que o seu mesmo, e faz parte. E não quer dizer que você tem um preço maior que seja ruim, né? Hoje eu estava discutindo um produto com uma agência de publicidade que a gente tem na empresa lá. Aí o cara falou, pô, mas esse produto tá mais caro. Eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, aonde que passa na cabeça desse cara que ter preço é o onde o cliente define comprar. É claro que você não pode ter um preço muito discrepante da concorrência, a não ser que você tenha um produto muito diferente, que não é esse caso. Mas, sabe, é assim, ter concorrente faz parte, é bom para você e bom para ele. Ambos crescem. Não fique focado nele. E se for focar, ou se você for pensar, pense em concorrentes maiores. Não pense num concorrente menor que você, porque senão você está olhando para baixo. Cara, esse foninho aqui tá foda, velho. Invista em treinamento pro teu time comercial, pro teu time administrativo, e pega o seu marketing e foca no teu cliente ideal. E aí o foco do seu cliente ideal você tem que ser aonde? Nos desejos dele, que você já conhece, já montou os sonhos dele, você já montou as dores e já montou as objeções que ele tem. Procure erros dentro do seu processo. Aonde que você está errando? Entenda que o cliente é uma coisa, cara, o brasileiro criou um ditado que o cliente tem 100% da razão. É um ditado que eu discordo completamente. E vou dizer por quê, cara. Eu vou tirar esse fone. Eu vou dizer por quê. Porque quando você acha que seu cliente tem 100% da razão, você está dando margem para entender que você vai ter que gastar muito dinheiro para manter isso. Porque quando você acha que o cliente tem 100% da razão, é caro. É muito caro dar razão 100% do cliente. É claro que se o cliente tiver razão, de fato, é importante você reconhecer, mas não é a realidade. Então busque esses erros operacionais, treine seu time comercial, tem que treinar, cara. Busque se você tem problemas de entrega, cara, busque. Eu tô com um fornecedor que tá fazendo uma obra para mim na minha empresa, cara. Essas coisas são importantes. Você precisa ter alinhamento com o teu fornecedor. Pratique ações elaboradas dentro do seu negócio. E como que eu saio da guerra de preço? Ah, mas você falou, Gilberto, acho bonito o que você está falando, acho muito bonito, muito bonito. Mas a realidade não é essa, porque na realidade, que sempre vocês falam, né? No meu mercado é o que vocês sempre falam, tá? No seu mercado, quais diferenciais que você tem? No seu mercado, qual a qualidade que você tem comparado com o seu concorrente? No seu mercado, você está sendo fiel ao que você acredita ou você só está copiando os outros? No seu mercado, você conhece o seu cliente ideal? E no seu mercado, você sabe o que é um funil de venda? Porque muitas vezes a gente não está vendendo e está dentro do funil, faz parte do jogo. Por exemplo, você tem um produto que custa R$200 e o cliente quer um produto de R$100. O seu concorrente tem um produto de R$100, você não tem. O seu produto é o dobro, 200. Esse cara, esse cliente, ele vai vai na sua loja. Um exemplo, vai na tua loja, entrou na tua loja, falou com o seu vendedor. Aí ele falou, pô, mas eu tô achando caro, eu vi que no Zé das Couves, o Zé das Couves é R$100. Cara, tá dentro do teu funil. Falando, infelizmente, cara, o que eu posso te oferecer é esse diferencial, essa qualidade. Você vai ter isso, você vai ter aquilo. Infelizmente, eu não posso dizer sobre o meu concorrente. No meu tem isso aqui tudo. Você pode optar pelo lado de lá, mas o que você está levando aqui é tudo isso de diferencial. Aí o cara vai pensar. Ele pode não comprar com você, mas ele vai pensar. E lembra, se ele é o teu cliente ideal, a chance dele fechar com você sobe muito. E se ele não fechar, também tá tudo bem, ele tá dentro do teu funil. Você precisa saber quantos clientes estão entrando na sua loja, no seu site, quantos clientes você liga por dia ou liga para você fazer uma venda. Você precisa saber, porque daí você vai entender no seu funil quantos clientes ficam na abordagem da minha loja, quantos clientes ficam na sondagem, ou seja, eu só perguntei algumas coisas para ele falou, tô só dando uma olhadinha. Quantos clientes ficam na negociação? Pô, o cara não gostou do preço. Quantos clientes você puxa para fechamento e dá algum problema no fechamento, ou crédito, ou cartão que não passa, sei lá. Então, você precisa conhecer seu funil, porque o seu funil vai te dar clareza dessas coisas, dessas atividades, dessas estratégias.
ter conexão com o cliente. Isso quando você tem conexão com o cliente, você engaja vendas. Engajar a venda é ter conexão o tempo todo. Muitas vezes engajar vendas é você, como você fez. Lembra que a gente fez? Primeiro, quais são os sonhos do meu cliente, quais são as dores do meu cliente, quais são as objeções. Pega as objeções do seu cliente e já vai matando ao longo da venda, antes dele falar para você, quem sabe. Se você fizer um script, lembra, script não é algo fechado, algo que você tenha que seguir 100%. Script é uma maneira de vender. Então, cada empresa trabalha num script e tal, você tem uma maneira de vender. Você precisa criar uma maneira, um script de venda. Porque o vendedor que entra novo, não conhece a sua empresa, não conhece o seu produto, quando ele pega seu script, o desenvolvimento dele é muito mais rápido. Cria um script aonde você vai organizar as objeções antes do fechamento. Antes do cliente falar, você já está, cara, matando objeção. Por exemplo, vamos imaginar que o cara, no seu mercado é normal entregar 3 dias. No seu mercado, né, que vocês falam. No seu mercado é normal entregar 3 dias. O que você fala? Ó, inclusive, um diferencial que a gente tem, a gente entrega em 1 dia, ou seja, matou a objeção do cara. Inclusive, eu parcelo para você em 3 vezes. Não sei se é ideal falar isso, eu estou dando exemplos, tá? Vamos imaginar que o cliente falou para você, já tinha te perguntado se você parcela. Aí você fala, inclusive, eu parcelo em 3 vezes para você. Fechando agora comigo, eu parcelo em 3 vezes. Crie engajamento para compra. Organize pesquisa de satisfação de cliente, a famosa NPS. E melhore, cara. Quando o cliente fala alguma coisa ruim no teu NPS, busque entender por que ele está falando e o que você pode melhorar. Além disso, busque novos clientes, mas trabalhe os antigos clientes. Tenha rapidez no tratamento dos problemas com o cliente. E lembra, gente, uma coisa que eu falo muito para os empresários é o seguinte: quando você abre uma empresa, mesmo que você não pense isso, mas é uma realidade, tá? Quando você abre uma empresa, você abre uma escola. Você abriu uma escola. Abriu empresa, abriu escola. Ah, mas cara, eu sou oficina mecânica. Você vai ter que ensinar as pessoas que trabalham com você o tempo todo. Feedback o tempo todo. Você abriu uma escola. E de verdade, preço não é determinante. Se você fizer um teste, aumentar em 10% seu preço hoje, ou tirar o desconto do seu produto, você vai ver que você não vai sentir nada. Pode tentar, pode fazer, você vai ver que você não vai sentir. Você não vai sentir nada. E sair do operacional, empresário, sai do operacional, vai para o estratégico, cara. Crie rotinas de meta do seu time tem meta. Como eu monto uma meta? Temos aqui, né? Já fizemos aí o podcast de meta, depois volta aí, procura, assiste. Podcast de meta. Crie uma rotina de meta, diária, semanal. Crie um padrão de atendimento, falei do script, né? Treine o teu time de vendas. E assim, importante falar o seguinte: você não está onde você gostaria de estar às vezes porque você não sabe chegar lá. E aí você precisa de ajuda externa. E eu tô aqui para te ajudar. Você não está onde você precisava estar porque você não sabe chegar lá. Você precisa de ajuda externa e eu tô aqui para te ajudar. E é um fato isso, gente. As empresas / empresários, empresárias não estão onde achavam ou querem estar porque simplesmente não conhece o caminho. Não conhece. E ajuda externa vai adiantar esse caminho. Porque você pode descobrir ele, mas quando você vai sozinho, ele é muito mais caro e muito mais demorado. Muito mais caro e muito mais demorado. E é isso. Por que eu gosto de ajudar as pessoas? Porque, eu me incomodo muito de ver e conversar com alguns empresários e ver o potencial que às vezes o mercado dele tem, o potencial que essa empresa tem, o potencial que esse empresária tem. E ele tá ali, cara, trocando figurinhas, sofrendo. E a gente resolveu abrir o projeto, o podcast, exatamente para ajudar. Porque eu sei que o que eu ensino é aplicável para qualquer negócio. Porque eu tenho 4 empresas, 3 em segmentos distintos e a gente aplica em todos, beleza? Então, eu quero ajudar quem quer ser ajudado. Amanhã, perdão, né? Oh, mania. Eu quero ajudar quem quer ser ajudado, porque amanhã, né? De qualquer forma, a gente tá gravando, hoje não é sexta, então a gente tá gravando aqui o podcast todos os dias, às 8 da manhã, de segunda a sexta-feira, a gente tem a live lá no meu Instagram, como eu já falei no começo aqui. Então, vai lá, cara, e @Spinelli, siga a gente lá. É um conteúdo como esse aqui, de muito, muito valor, sabe? A gente faz com muito carinho, com muita dedicação para as pessoas que realmente gostam da gente e entende que
Estudar é importante, como eu disse, você não está no seu próximo nível, porque você não conhece ele ainda. E aí, talvez, lives como essa e outras, tem bastante cara bom na internet aí, pode te ajudar a chegar lá, beleza? Tamo junto, obrigado aí, valeu mesmo. Que Deus te acompanhe, Deus te ilumine e lembre sempre, está aqui pro que deve enviar, beleza? Valeu, obrigado.